no ar, Estúdio Conecta, a sua melhor opção de conexão com a informação. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha nessa quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Eu sou o Rodrigo Souza, estamos aqui no Estúdio Conecta para mais uma noite poder partilhar com vocês, poder levar um pouquinho de informação, conhecimento, tá? Esse é o objetivo do Estúdio Conecta, tá bom? Desde já agradeço a todos que vão estar chegando devagarzinho aí. Compartilhe essa live, mande sua pergunta, mande seus comentários aqui, tá bom? Tema muito importante para a nossa cidade, para a nossa comunidade também, tá? Bom, deixa eu só conectar aqui a nossa transmissão. Já estamos ao vivo, graças a Deus, tudo certinho. Então, é isso aí. Pessoal, estamos nessa noite recebendo o convidado, o vereador Thiago Ribeiro, que nos atendeu prontamente com sua equipe. Desde já agradecemos a todos pelo empenho, pela dedicação, por ter disponibilizado do seu tempo para poder falar um pouquinho com a gente nessa noite tão especial. Um tema aí que desde os dias 5, né, já vem entrando em repercussão na nossa cidade, que é sobre a taxa de iluminação pública, que foi aprovado na Câmara de Vereadores, tá? O Thiago vai estar aqui nessa noite falando um pouquinho sobre o voto dele, um pouquinho sobre o trabalho também. Nosso tempo é curto, né? A gente sabe também que não dá para ficar muito tempo e o vereador dedicou esse tempinho aí para poder partilhar com a gente, tá? Então, seja bem-vindo a todos vocês. Estamos iniciando a nossa live. Fiquem à vontade, participe conosco, compartilhe, tá bom? E aí eu já vou dar as boas-vindas ao nosso vereador Thiago Ribeiro, que prontamente aí, né, como eu disse, nos atendeu e está aqui nessa noite maravilhosa para poder falar um pouquinho com cada um de nós, tá? Thiago, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos vendo, nos ouvindo, aqui através de você e aí do Estúdio Conecta. E nós estamos aqui, eu estou aqui com o Rafael, que é o meu assessor. Eu gosto sempre que alguém da minha equipe apareça, que eu fui reeleito agora para um mandato democrático, popular, de rua, e sempre aí trabalhando em prol da população piracicabana. Maravilha, Thiago. Obrigado, Rafael, por todo o suporte, né? Pela dedicação aí também, que nos atendeu, nossa equipe. Muito obrigado, tá? Bom, então vocês estão chegando, gente. Esse é o Thiago Ribeiro, o vereador, vai falar um pouquinho com a gente. Mas antes falar para o Thiago, falar um pouquinho de você, viu, Thiago? Conta um pouquinho quem é o Thiago Ribeiro, para as pessoas que não conhecem, tá? Para que o Thiago possa aí fazer a sua apresentação. Então, fazendo a minha apresentação formal, sou o Thiago Ribeiro, vereador reeleito aqui da cidade de Piracicaba, 37 anos. Sou da região leste da cidade, lá da região do Alvorada, Sol Nascente, Pompeia, Ipanema ali, tá? Trabalhei quase 16 anos e meio na educação pública, né, na rede estadual de ensino. Fui inspetor de alunos por 17 anos e eleito vereador em 2020, né? Deixei, então, a instituição de ensino e estou me dedicando desde então à vereança, com bons projetos. E dentro da Câmara, em 2021, eu fui eleito suplente da vice-presidência da mesa diretora e 2021 e 2022 relator da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. No ano de 2023 e 2024, deixo a Comissão de Educação e fui eleito relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Atualmente, eu sou o primeiro secretário da mesa diretora aqui da Câmara Municipal de Piracicaba e também eleito relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos aqui da Câmara Municipal de Piracicaba, né? Meu mandato é focado em estar na rua, em servir a população. No meu primeiro mandato, 21-24, eu fui um dos vereadores que mais teve projetos de leis apresentados aqui na casa, projetos importantes que eu vou deixar para falar
mais um pouquinho à frente aqui desse importante bate-papo, e dizer também já às pessoas que estão aí nos vendo, nos assistindo, que meu mandato, desde esse momento, já está à disposição novamente da população piracicabana. Rodrigo. Maravilha, maravilha, Thiago. Obrigado aí, tá? Já vou dar uma boa noite para as pessoas que estão chegando aos pouquinhos aqui, tá bom? Pessoal, principalmente da região norte aqui, de Santa Terezinha, toda essa parte da Vila Resende para cá, o pessoal está chegando aos pouquinhos, alguns já mandando mensagem que acabaram de chegar do trabalho. Pessoal, seja bem-vindo, tá? Solemar, muito boa noite, obrigado, tá bom? Vai chegando, gente, vai compartilhando para a gente poder impulsionar essa live e também desfrutar desse conhecimento do Thiago e poder falar um pouquinho do seu posicionamento e tudo mais, tá? Então, vamos lá, para a gente já dar início. Thiago, um projeto de lei que deu bastante repercussão na cidade, está dando ainda, né? E a cidade está bem, pessoal, a população está bem chateada, inconformada com essa questão do projeto de lei 8/2025 sobre a taxa de iluminação pública, tá? Bom, Thiago está aí para falar para a gente sobre o seu posicionamento, a sua visão, a questão de todo o seu entendimento nesse ponto, e a gente vai partilhando diante dessa questão aí, tá, Thiago? Fica à vontade, viu? Pois não. Eu deixo já registrado aqui que, assim, é um projeto... no voto, ele é um projeto impopular. Por mais que seja, de certa forma, um projeto legal, nesse momento eu considero até como imoral para com a população piracicabana. Então, eu vou deixar bem explicado para você, Rodrigo, que não é a primeira vez que esse PLC dá entrada nessa Casa de Leis, né? O ano passado, o então prefeito Luciano Almeida, ele deu entrada com esse projeto, que na verdade ele entrou como PLC 200... PLC 2 de 2024, né? Na ocasião, eu era o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. E quando esse projeto ele já deu entrada aqui na Câmara Municipal, tudo que entra na casa, a primeira comissão que recebe os projetos é a Comissão de Justiça, que é a comissão mais importante da casa, né? Então, na condição de relator, eu avaliei já esse projeto e, junto com o nosso departamento jurídico aqui da Casa de Leis, naquela ocasião, já do ano passado, nós exaramos de imediato um parecer contrário a esse projeto. Por quê? Porque ele não veio com um estudo de impacto, ele não veio com uma tabela até então atualizada dos valores que seriam, depois mandou em anexo, mas naquele momento só deu entrada o projeto. Então nós exaramos de imediato um parecer contrário e o governo anterior entendeu o nosso parecer contrário e acabou retirando o projeto. O projeto foi arquivado, então ele nem veio para discussão e votação do plenário, né? Então ali o prefeito naquela ocasião entendeu o nosso parecer contrário técnico aqui da Casa de Leis e acabou já de imediato arquivando. E esse ano aí ele veio dando entrada aí como PLC 8 de 2025. Eu não faço mais parte da Comissão de Justiça, mas estudei o projeto, analisei o projeto e usei os mesmos argumentos do ano passado, da antiga gestão, e já fiquei com o meu posicionamento contrário a esse projeto. Por quê, Rodrigo? A lei federal, o artigo 149A da Constituição de 1988, eu até vou pegar ele aqui para que vocês possam entender o que é que diz esse artigo 149A da nossa lei federal. Ele diz o seguinte: os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição da formas respectivas leis para custeio de serviços de iluminação pública, observando o disposto no artigo 151.3, parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição no que se refere ao CAPT, na forma de consumo de energia elétrica. Então, assim, aqui já está escrito o seguinte, que os municípios poderão aderir ao COSIP, essa taxa de contribuição. Então, entre poder e dever tem muita diferença. Porque se tivesse escrito aqui na nossa lei federal, que é a lei maior, os municípios deverão impor a COSIP, a taxa de contribuição e iluminação pública, os cenários seriam cenários diferentes, teria que ser também melhor discutido, melhor avaliado. E o meu entendimento também foi o seguinte: é um projeto que foi aprovado agora em 5 de maio para
o ano que vem, para a partir de janeiro de 2026. Então, faltou muito diálogo, faltou aproximação com a população, entendeu? Que nós temos aí, nós estamos agora em maio, como é um projeto para entrar em vigor a partir de janeiro de 26, então nós teríamos tempo para chamar a população, fazer audiência pública, nessa audiência pública ter a presença da CPFL, ter a presença do Poder Executivo, ter a presença do jurídico da Prefeitura e, principalmente, trazer a população, que é quem diretamente está sendo afetada com esse projeto. Porque, assim, não houve entendimento também por parte da população, né? Primeiro foi aprovado aqui a urgência da tramitação do projeto. Eu, inclusive, votei a favor da urgência porque eu já sabia o meu posicionamento, que seria contrário. Então, assim, vamos aprovar a urgência e, através dessa urgência, colocar no plenário. E eu já estava com o meu posicionamento pronto para dar o meu voto contrário. Por quê? Porque nesse tempo curto que ele fez a tramitação, eu estudei muito bem o projeto e estive na rua conversando com a população, nos 4 cantos da cidade. Por quê? Eu, a partir do momento que eu fui eleito, diplomado e empossado, Rodrigo, meu compromisso é com a cidade. Eu estou aqui representando um corpo de pessoas. E é a elas que eu devo satisfação da minha votação, do meu posicionamento, de cada projeto que eu apresento dentro da Casa de Leis. E essa é a forma que eu escolhi trabalhar junto com a minha assessoria. Perfeito, Thiago. Nossa, a gente está chegando bastante informação aqui, pela rede social mesmo, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo WhatsApp particular. O pessoal está parabenizando e pela explicação, pelo posicionamento do vereador diante dessa questão. Faço eu também aqui, Thiago, como cidadão, né? Perfeitamente, assim, pegando esse gancho seu, eu também concordo que o tempo ainda, ele tem um espaço aí, né? Estamos em maio para janeiro ser instaurado isso daí, então tinha mais tempo. No meu modo de ver também, concordo com você. O prefeito, eu vi uma entrevista dele, eu acho que na Metropolitana, na Rádio Metropolitana, se eu não estiver enganado, mas assim, ele comentando um pouco sobre a lei e tal, sobre as cidades que ainda não aderiram e tudo mais, mas eu acho legal esse comentário seu, de que o tempo e também a população, né? Eu também acredito que uma hora teria que ser instaurado, teria que ter, pode ser que sim, né? Poderia que sim. Como você disse, poderão e dever. Então, uma hora ou outra, isso daí poderia ser que ia ser fixado mesmo. Mas o tempo ainda de conversa com a população, o diálogo, eu também acredito que deveria ser mais aberto também, tá? Tiago, só vou fazer uma brechinha rapidinho aqui, só para aproveitar o pessoal que está chegando aqui para saudar todos, e algumas Alan Galani está chegando aqui, boa noite a todos, obrigado, Alan, pela participação, tá? Pela família toda aí tá nos acompanhando. Tem mais aqui, Solemar, que show da Xuxa foi aquele, estava no dia da votação na Câmara, mas não pude entrar. Não somente eu, e sim um povo em geral. O que aconteceu, vereador? O povo não pôde estar na sua casa em si. Falo não como representante, mas sim como povo geral. Bastante gente, obrigado, Solemar, pela pergunta. Bastante gente também indignada, vereador, pela questão da casa lá, da Câmara, né? Está super lotada, a população não conseguiu participar e viram que tinha bastante pessoas do comissionados, da equipe do prefeito. Né? Uma situação meio complicada também, né, vereador? Exato. O pessoal acabou aí chegando, acredito que mais cedo, enfim, não sei qual foi o tipo de articulação que houve, né? E o que a Solemar disse aí, de fato, é uma coisa que eu respeito muito. Aqui é a casa da população. A população tem que estar mais presente, não só referente ao PLC 5 de 2025. É importante que a população esteja acompanhando daqui para frente as demais as votações que virão para esta casa. É importante que vocês estejam atentos às matérias que dão entrada aqui na Câmara. Eu, como primeiro secretário, todo o início de sessão, segunda e quinta-feira, às 7h, eu faço leitura das matérias que estão dando entrada. E é importante nós termos aqui a presença e a participação maciça da população. Por quê? Tramita-se aqui dentro, Rodrigo, os projetos que vão impactar direto e indiretamente a vida do piracicabano. De origem financeira, de origem de segurança, de origem na saúde, de origem na educação, de origem no transporte, no meio ambiente. Então, a participação popular é muito importante. É muito importante. Aqui
eu sempre costumo dizer que é a casa das pessoas, porque eu ocupo uma cadeira de confiança. Quem me deu a confiança? A população. Então é a ela que eu devo esclarecer os meus posicionamentos, os meus questionamentos, e é a população que eu sempre procuro fazer nos 4 cantos da cidade e mais a região rural, que eu respeito e admiro muito o pessoal da zona rural da nossa cidade. Eu costumo fazer umas eletivas para ouvir as pessoas antes de declarar qualquer voto meu. Por quê? Porque o voto meu é popular, né? E eu tive e estou tendo, graças a Deus, a tranquilidade e a hombridade de, desde o dia 6 de maio, conseguir sair na rua de cabeça erguida e conversar com a população. Por mais que eu tenha sido um voto vencido aqui dentro no projeto no PLC 525-8, eu saio daqui de cabeça erguida. Eu defendi um objetivo, eu respeitei uma opinião popular, né? E assim, estou seguindo o meu mandato. E os demais projetos que darão entrada nesta casa, eu sempre vou fazer a consulta popular antes de declarar um posicionamento. Bacana, Thiago. Tem uma pergunta do Adriano, aqui do bairro Boa Esperança, está mandando no particular aqui, no privado. Ele está parabenizando o vereador pelo esclarecimento, pelo posicionamento, dizendo que o vereador realmente está representando o povo com esse posicionamento e dizendo também que, contrário daqueles vereadores que ficaram, como se diz, como ele diz aqui, os vereadores que se esconderam ou que não quiseram, que não foram a favor, né, por contrário ao projeto, perdão, achando que os projetos que vão tramitar na casa não vão ser aprovados e tudo mais, aquela questão toda política. Mas ele está dizendo aqui, parabéns ao nobre vereador, pois nós guardaremos muito bem o seu nome e esse voto que você concedeu à população. Adriano, do bairro Boa Esperança. Obrigado, Adriano, por estar aí acompanhando aqui no Estúdio Conecta essa importante live, esse importante bate-papo nosso aqui, e é exatamente isso. Eu tenho esse poder de estar representando. Hoje, se nós temos aí, segundo o último IBGE, 423 mil foi o que foi apontado ano passado, e nós somos 23 vereadores, uma matemática simplesinha. Eu acho que cada vereador representa, no mínimo, quase 19 mil piracabanos, 19 mil pessoas, né? Então, eu tenho a obrigação, a partir do momento que eu levantei minha mão direita, fiz o juramento e assinei o termo de posse, eu sou vereador da cidade de Piracicaba. Tenho que ser procurado e tenho que estar aonde a população chama. Por quê? Porque o problema, se eu fico enfiado dentro de um gabinete, eu não vou saber dos problemas que estão afetando os bairros, a Zona Norte, a Zona Sul, a Zona Leste, a Zona Oeste e Rural, e a região central. Eu tenho que estar na rua representando as pessoas, colher essas demandas e encaminhá-las através de indicação ao Executivo. O outro documento que nós temos para trabalhar é o documento de requerimento, onde tem um prazo regimental para a Prefeitura nos responder no prazo de 15 dias legais, podendo depois ser prorrogado, caso não consiga responder em 15 dias. E depois, um outro documento que nós temos é o documento da moção de apelo, moção de repúdio, enfim. E também o vereador tem o poder de subir um requerimento convocando para audiência pública dentro da Casa de Leis, que é um dos documentos que eu pretendo trabalhar nesse meu segundo mandato, é chamar secretário dentro da casa para prestar esclarecimento, porque junto com o Poder Executivo, com a figura do prefeito, o secretário também é ordenador de despesa. E eu sou fiscal da receita da prefeitura, eu sou fiscal do recurso da cidade. Então eu tenho que saber aonde está sendo investido, quanto está sendo investido, para onde está sendo remanejado. E esse projeto da taxa de iluminação, como eu disse lá no artigo 149A, ele diz que os municípios poderão aderir à taxa do COSIP. Não diz explicitamente que os municípios deverão. Então faltou sim diálogo, faltou sim uma aproximação com a população piracicabana que se sente lesada nesse momento. Por quê? A população... Eu vou dar um exemplo simples aqui. Hoje, se nós temos um piracicabano que está pagando aluguel numa residência, então ele vai pagar a taxa de consumo, a taxa de contribuição dele de acordo com o consumo do quilowatts dele ali, nesta casa. E aí, se ele tem um pequeno comércio, uma loja de bairro, ele vai pagar o comercial nesse comércio, do consumo dele. E se ele tem um terreno que ele ainda vai começar a construir para ter o espaço dele de maneira definitiva, ele vai pagar também. Então, serão 3 taxas que ele vai pagar mensal a partir de janeiro. Isso não foi pensado. Não foi
melhor dialogado, não foi melhor explanado com a população, né? Então, eu acho que assim, eu estou colocando meu rosto aqui para a população piracicabana, deixando aqui o meu posicionamento, e eu acho que todos, independente de quem votou contrário ou favorável, tem essa obrigação com a cidade de Piracicaba. Então, venha agora, procure o seu eleitor, porque eu fui procurado por quem votou em mim diretamente e por quem passou a me conhecer depois da votação. Independente de terem votado em mim, Rodrigo, eu tenho que dar um posicionamento. Eu tenho que explicar o porquê eu fui contrário. E se a pessoa pergunta se eu estudei o projeto, eu tenho que explicar o que eu estudei, o que eu entendi do projeto, e sempre continuar nos colocando à disposição, porque virão mais coisas para a Câmara. Subirá do Poder Executivo outros projetos. E aqui dentro também, nós teremos ainda esse ano a PPA, nós teremos aqui esse ano ainda a LOA, nós teremos em breve aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o poder de colocar emendas dentro do orçamento do município. Então, eu quero ouvir mais a população, porque eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho o poder de emendar o orçamento do município. Mas eu preciso saber o que é que eu vou emendar e no que essa emenda minha vai agregar na vida da sociedade piracicabana. Perfeito, vereador, muito bom. Boa noite aqui também, professor Gilmar, está chegando aqui com a gente. Boa noite, professor Gilmar, seja bem-vindo. Uma pergunta aqui, vereador, da Aline Santos, que ela gostou bastante dessa explicação que você disse do poder, poderão e o dever, né? Do poder e o dever, na questão da Constituição. Eu pedi para a nossa equipe ver se eu conseguia já fazer conseguiu dar uma 149A. Seria isso aqui, né, vereador? Isso, o Distrito Federal, na forma respectiva para o custeio, a melhoria de segurança pública, no monitoramento e tal. Aí é o 149A, isso, da nossa Constituição. Então, está lá escrito, ó, o Distrito Federal poderão instituir a contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observando o disposto no artigo 150.1.3. Então, assim, poderão. Eu sei que é uma coisa que já passaram prefeitos e prefeitos anteriores e não fizeram. Eu só acho que não era o momento de se instalar agora, sem ter um bom diálogo com a população, com quem será afetado, com quem foi agora, no caso, afetado diretamente. Então, esse parágrafo único, ele diz lá, né, no 150.1.3, é facultado a cobrança da contribuição ao que se refere o caput na fatura do consumo de energia elétrica. Então, explicando para a população, veio na justificativa do Executivo para nós aqui na casa, uma tabela explicando o cálculo de cobrança na COSIP. Então, as pessoas acham, a partir, nesse PLC que subiu agora, é a partir de R$3 a taxa. É assim, eu vou explicar para vocês. As pessoas que consomem no residencial, tá, Rodrigo? No residencial, quem consome de 1 a 50 kWh, o valor é de até R$3. Quem consome de 51 a 100 kW, a partir de R$4,50. Quem consome de 101 kW a 150, R$7,50. Quem consome de 201 kW a 250, R$13,50. Então, assim, eu me baseei por mim. Além de estar no cargo de vereador, eu também sou contribuinte piracicabano. Então, também me espelhei nisso aqui, porque eu também vou pagar. E o que acontece? Eu que tenho uma casa ali de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem, que é uma casa considerando padrão simples, eu estou na média de consumo aqui de 301 a 350 kW, que no residencial vai dar em torno de R$19,50. Quem tem o comércio, por exemplo, que consome nessa faixa de 301 a 350 kW, vai dar uma média de contribuição de R$27,63, né? E aí as pessoas que têm essa questão que eu expliquei até ainda do terreno a ser construído, como é que essa pessoa vai contribuir na taxa da contribuição de iluminação? No talão de IPTU, de forma anual. Quem tem terreno é no talão do IPTU. Quem tem a residência que é ligada à rede elétrica é de forma mensal, de acordo com o consumo de quilowatts-hora faturado. Entendi, perfeito, vereador. E de toda forma, hoje eu ouvi uma fala do prefeito, né, dizendo que não é imposto, e sim, qual que é a palavra que ele usou? Contribuição, acho que é uma coisa assim. Contribuição, não é imposto, e sim contribuição. Mas diante dessas questões, como você colocou, né Tiago, é um custo, é uma despesa, não tem como
no orçamento familiar, isso daí ele compromete. Você tá, não tem como. É R$3, é R$4, é 7, mas não tem como. E também a questão do quilowatts, né? A gente sabe que dependendo da situação, não vai subir tanto se você gasta aquela média. Mas a gente não sabe a situação. E também tem uma outra questão que o Adriano até colocou aqui, vereador, como vai ser instaurado a partir de 2026, mas a questão da CPFL, reajuste e outras coisas também na parte dela, do trabalho dela, né, dos serviços prestados, mas assim, a gente pode ter ainda mais despesas ainda por causa de outros trabalhos, de outros serviços prestados, e que esse valorzinho, que talvez seja simbólico, seja pequeno para o entendimento talvez de quem está colocando ou para quem votou a favor, né, pode comprometer muito o orçamento familiar, não é verdade? Porque eu até entendo também, Rodrigo, porque veio na justificativa do projeto que haverão as pessoas que terão uma pequena contribuição com a tarifa social e até os casos das pessoas que serão isentas. Mas até nisso faltou um pouco de comunicação e diálogo com a sociedade. Sim. Haverão algumas pessoas que terão aí a tarifa social, vai pagar o mínimo do mínimo, e as pessoas que serão isentas. Mas nem essas pessoas sabem, não conseguem identificar ainda quem é isento e quem vai pagar a tarifa social. Por quê? Porque faltou esse diálogo com a sociedade, faltou chamar a sociedade para uma conversa. Porque, assim, nós, enquanto representantes do poder público, eu, no caso do poder legislativo, eu não tenho que ter medo de sentar com a minha população, com o meu povo e dialogar. É o povo que confia na gente. Eu estou aqui com o poder de representatividade. Então, se eu tenho medo de chegar na minha população, nos meus colegas, no meu público jovem, no meu público idoso, e conversar, eu não sirvo para legislar. Sim, eu não tenho que me esconder. Eu tenho que ter um posicionamento e sempre explicar para a minha população esse posicionamento. Olha, vai ser atingido diretamente dessa forma, indiretamente dessa forma. É um projeto que é para o ano que vem, então nós vamos ter muito tempo para dialogar, para chamar a sociedade, para chamar o comerciante, para chamar o pessoal da zona rural, porque assim, a gente não pode fazer as coisas de certa forma no atropelo. Eu sei que é um projeto, eu torno a repetir, que é uma coisa que vem se arrastando minimamente de 2010 para cá. Ninguém teve, assim, talvez a coragem de passar de frente. O ex-prefeito Luciano tentou, veio com lacunas demais esse projeto, e nós demos ali, naquela ocasião, o parecer contrário, que ele mesmo entendeu, com o jurídico dele da ocasião, o parecer contrário, porque havia muitas lacunas, e retirou o projeto. Ele nem apresentou o projeto, nem veio para o nosso plenário para discussão. Foi retirado e arquivado. E aí ele volta agora dessa forma. Só para você ter noção, na tabela do ex-prefeito Luciano Almeida, eu falei para você agora até a faixa de 350 kW de consumo, que daria aí para a residência R$19,50 e para o comércio R$27,63. Eu vou falar para você ter noção do comparativo, de qual seria o cálculo que o prefeito Luciano Almeida teria mandado para nós aqui. O dele seria da seguinte forma: de 1 a 50 kW de consumo, a pessoa pagaria uma taxa de 90 centavos. Quem consumiria de 51 a 100 kW, a taxa seria de 90 centavos. Quem consome de 101 a 150 kW, a taxa seria de R$ 2,90. Quem consome a média que eu disse para você agora há pouco, de 201 a 300 kW, no projeto anterior do Luciano, era a taxa de R$ 5,80. Então, você percebe que de R$ 5,80 veio para R$ 19,50. Para quem é um pilar de família, para quem paga o aluguel, para quem tem que colocar o sustento dentro de casa, para mãe solteira, para avó, de repente, que recebe sua aposentadoria e tem que cuidar de neto, porque às vezes são casos de família e tudo mais, os pilares de família eu estou me referindo aqui. Sabe? Sim. Deixa de comprar, que seja, é uma caixinha de leite que é R$19. É uma caixa de leite para uma criança. Sim. É metade de um pacote de fralda. Entendeu? Exatamente. É um saco de arroz, é 1 quilo de carne, enfim, é coisa que vai faltar mensalmente na mesa da população piracicabana. Então, faltou. Eu fui contrário porque faltou o diálogo do executivo, até mesmo com o nosso poder legislativo. Por quê? O que seria interessante ter feito, que foi inclusive uma sugestão minha. Nós temos aqui, como você mesmo aqui do Estúdio Conecta, nós temos importantes meios de comunicação da cidade.
chame-os por uma coletiva de imprensa. Deixe a imprensa falar também em nome da população piracicabana, da sociedade. Deixa a imprensa fazer a pergunta e, no meio de comunicação dela, ela retransmitir o entendimento dela para a sociedade. E na audiência pública, deixa a sociedade pegar o microfone e expor, tirar a dúvida dela, expor a opinião dela. Faltou isso, porque nós estamos agora, hoje, em maio. Hoje é 13 de maio. É um projeto que a população vai começar a pagar, de acordo com o seu consumo de quilowatts, a partir de 1º de janeiro. Olha o tempo que nós teríamos para dialogar como um todo, para entender a CPFL, para entender a nossa Secretaria de Obras, para entender o parecer jurídico da Prefeitura, para entender o parecer aqui da Câmara Municipal. Faltou. Então, assim, eu classifico como falta de diálogo. E quem foi afetado, nem considero indiretamente. Quem foi afetado diretamente foi a sociedade piracicabana. Foi o pai e a mãe de família. Perfeito. Tiago, tá chegando... Nossa, o pessoal tá agradecendo demais a explicação. Luiz da Silva, do bairro Parque Orlando, pediu se o Tiago poderia repetir a taxa que o Luciano tinha proposto, né? Caso fosse aprovada, a diferença aí dos valores. O Tiago acabou de... Eu até mostro aqui, deixo registrado. Esse aqui é o projeto que o Luciano tinha mandado para a Câmara, que foi arquivado, tá? Então, eu vou ler aqui, pelo menos até a média dos 350 quilowatts. Esse é o projeto do governo anterior. Nesse projeto, que veio para nós aqui, que foi com parecer contrário, foi arquivado, quem consome de 1 a 50 quilowatts era 90 centavos. Quem consome de 51 a 100 quilowatts era 90 centavos. De 101 a 150 quilowatts, 90 centavos. De 201 a 300 quilowatts, 5,80, e assim sucessivamente. Aí, acima de 1.000 quilowatts, que é para quem consome muita energia elétrica, o valor seria R$ 38,80. Aqui, nesse projeto, que é o projeto que foi aprovado agora no dia 5, agora já é este projeto, eu vou falar a taxa acima de 1.000 quilowatts. No residencial, R$ 90. No comercial, que é o não residencial, R$ 127,50. Então, houve, assim, um aumento, tudo bem que foi de um ano para outro, mas até nisso faltou o diálogo com a sociedade civil. Então, o meu posicionamento é exatamente isso. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre aberto a dialogar com a sociedade civil, enquanto membro do poder público dessa cidade, enquanto membro do legislativo, ou seja, aquele que fiscaliza, aquele que cria leis, aquele que discute ela e vota aqui no plenário dessa casa. Perfeito, Tiago. Agradecido pelas explicações, tá? Obrigado ao Luiz da Silva pela pergunta. Tiago explicou novamente. E lembrando que nós deixamos aberto aqui, né? Estamos abertos para o Poder Executivo, qualquer pessoa que queira nos procurar para poder falar um pouquinho sobre essa questão. Lembrando que nós estamos aqui de portas abertas para todos aqueles que queiram partilhar e dar a sua opinião, tá? Muito bom, muito boas as colocações do Tiago, importante, né? Para que nós, como cidadão, e a gente estava falando até na parte residencial, e aí o Pedro Sampaio, ele falou, está comentando aqui, para nós comerciantes também, realmente o Tiago colocou muito bem, né? Energia, não está nada fácil hoje se manter como empreendedor, e então ele coloca aqui todo o custo, ele coloca aqui, o Pedro, não teria problema, a gente estaria aberto para a conversa, mas era interessante dialogar principalmente os valores. Então, muito bom, muito bem colocado pelo Tiago nesse sentido de abrir uma conversa. Por isso que a gente entende, né, ao senhor prefeito, direcionando agora ao executivo, uma conversa, um diálogo, né, principalmente para as pessoas, para os empreendedores aí, né, que atuam na economia do nosso país, da nossa cidade. Então, é importante ter aberto, sim, uma conversa, né, e a população, principalmente a população carente, que Exato. Tem, né, uma renda bem comprometida, uma renda bem enxuta ali, né, Tiago? Exato, porque assim, falando em relação aos empreendedores, aos comerciantes, o comerciante de bairro, o dono da padaria, do açougue, do mini mercado, da mercearia, enfim, que são também
eles estão contribuindo aí diariamente com a nossa cidade, eles estão gerando emprego e renda, eles estão empregando a pessoa do próprio bairro. Já é uma dificuldade você manter um comércio de bairro. Sim. Se você, enquanto poder público, não dialoga com o comércio do bairro, não dialoga com o pequeno comerciante, com o médio comerciante, até mesmo com o grande comerciante, fica uma relação difícil, né? Sim. Porque, assim, só mudando um pouquinho o assunto, foi como aconteceu lá atrás, no auge da pandemia. Lá atrás, o governo do estado de São Paulo, naquela ocasião, o que é mais fácil? Fique em casa. Foi aquela hashtag Fique em Casa, que Sim. muitos dos pequenos comerciantes baixaram as portas respeitando o decreto sanitário naquela ocasião e não conseguiram mais subir as portas. Entendi. O comerciante que acabou virando empregado de outro setor porque o comércio dele não teve forças para aguentar a Covid e conseguir reabrir a porta e conseguir gerar empregos e conseguir contribuir com a cidade. Sim, sim, perfeito, Thiago. Tem uma pergunta aqui da Alessandra Miranda. Thiago, em relação à taxa do IPTU, da cobrança do IPTU, né? O que tem a ver? Essa taxa já não supriria esse COSIP? Alessandra. Olha, no meu entendimento, enquanto legislador, sim. O IPTU, a partir do momento que ele é arrecadado, ele é um recurso 100% do município. E aí, não compete a mim determinar aonde vai ser aplicado o recurso do IPTU, porque isso é matéria orçamentária, essa matéria é privativa mesmo do Poder Executivo, né? Mas o que sabemos nos nossos entendimentos é que o recurso arrecadado no município através do IPTU, ele que pode ser investido e aplicado em qualquer área de acordo com a prefeitura municipal. Então pode ser para a iluminação pública, ele pode usar na educação, ele pode usar em questões de meio ambiente, ele pode usar até mesmo em coisas da saúde. Então, assim, pode ser feito o IPTU a partir do momento que é arrecadado, e Piracicaba contribui muito com o IPTU. O piracicabano tem compromisso com a cidade. O piracicabano, ele não se importa de contribuir com o que já tem e fazer voltar em forma de bom serviço para eles. O objetivo do IPTU é exatamente esse. Você contribui e essa contribuição sua volta em forma de benefício através do serviço público. Entendi. Perfeito, Thiago. A Solemar está perguntando se não tem nada que pode ser feito agora sobre essa questão, ou seja, já está validado, vereador? A pergunta da Solemar é muito importante. Eu deixei aqui até grifado com o marca-texto, Diário Oficial de ontem, tá? Vou mostrar para vocês aqui, essa parte que está aqui, em verdinho. Deixar registrado aqui para vocês, tá? Agora eu vou ler o que está escrito aqui. Lei Complementar número 446, de 8 de maio de 2025. Então, já saiu no Diário Oficial de ontem essa lei da COSIP. Já está em vigor. Já está em vigor para a partir de janeiro, tá? Então, ela já saiu aqui, Introduz alterações na Lei 224, Consolidação das Leis que disciplinam o sistema tributário municipal que institui no município de Piracicaba a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, COSIP, previstos no artigo 149-A da Constituição de 1988. Faz-se saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte. Então, já saiu no Diário Oficial de ontem, aqui, essa lei aprovada, que começa a vigorar a partir de janeiro de 2026. Uma coisa que é legal falar e explicar, Thiago, é que... Eu vou deixar aqui o Rafael também falar, porque, gente, assim, eu gosto muito que a minha equipe participe das ações. Eles também são pessoas que me preparam, Rodrigo, muito para os debates, para o diálogo com a sociedade. Então, ele está grifando algumas coisas aqui que eu quero deixá-lo à vontade também para explanar. Rodrigo, tudo bem? Boa noite. Boa noite para quem está ouvindo. Boa noite, Rafael. É muito importante salientar que foi sancionada ontem, e o artigo 373 da lei, 373I da lei, no parágrafo 4º, ele diz que os valores da COSIP não pagos no vencimento pelo contribuinte serão acrescidos de multa, juros de mora e correção monetária nos termos e condições regulados pela ANEEL. Ou seja, como ele vai estar embutido no preço da conta de energia, se a pessoa atrasar a conta de energia, a arrecadação do município vai ser regulada pela ANEEL.
Então, instituído pela ANEEL, os juros e mora da COSIP do município de Piracicaba. Então, a Agência Reguladora de Energia é quem vai instituir juros e mora caso o contribuinte atrase a conta de energia dele, que vai estar lá também junto à COSIP. Alguns municípios, tem o município de Queixadas, no estado do Ceará, que ele já aprovou essa lei há algum tempo atrás, porém lá eles fizeram 2 códigos de barra separados na conta de energia, né? A Light, que é a companhia de energia lá do Ceará, ela separou um código de barra que era referente à conta de energia e um código de barra que era referente à contribuição de iluminação. E as pessoas pagavam só energia, não pagavam a contribuição. E o que a Light fazia? Ela cortava a energia da pessoa, porque ela não tinha o total da fatura paga. Recorreram ao Supremo, o Supremo decidiu que toda conta tem que ser um código de barra só. Ou seja, não tem como escapar do pagamento dessa contribuição, uma vez que ele está instituído dentro do município. Entendeu? E ainda, se o contribuinte não pagar a conta em dia, ele paga juros e mora sobre a contribuição com valor regulado pela ANEEL. Está previsto na lei, está sancionado na lei que o prefeito sancionou ontem, como mostrou o Thiago aqui. Perfeito. Perfeito, Rafael. Muito bem explicado. Muito importante, né? Essa pontuação. Principalmente para os ouvintes que estão nos acompanhando. Uma grande informação. Então, assim, uma coisa amarrada na outra, ela tem um impacto grande, sim, né? A gente está ouvindo falar muitas coisas aí que, principalmente a COSIP, né, que vai estar repassando esse valor para a prefeitura, mas como o Rafael bem colocou, baseado no documento, atrasou a conta, os juros mora tá correndo ali também. Então, é uma engrenagem que compromete muito e muito mesmo a população, o cidadão aí, nos seus devidos... E sem contar que o valor da tabela que veio no projeto de lei, ele não é um valor fixo, né? Ele é um valor que está iniciando em janeiro de 26, mas que ele vai ter correção anual de acordo com os índices inflacionários. Então, o valor que está proposto na tabela hoje, passar a vigorar a partir de janeiro de 26, é esse. Daqui a 15 anos, esse valor vai estar corrigido por 15 anos nos reajustes inflacionários. Então, ele começa em R$ 3,50 para dizer, eu começo pouco, mas daqui a 15 anos isso aí é R$ 40. O valor para 90 vai estar 200, né? A gente não sabe os índices inflacionários que vão vir a ocorrer nos próximos anos. Mas só para dizer que não vai ser um valor fixo cobrado para o resto da vida de R$ 3,50 inicial e R$ 90 final. Isso é o start, né? Sim, perfeito. Tem Solemar está agradecendo aqui, tá, vereador? Obrigado pelas suas palavras, Solemar dizendo. Pena que não podemos fazer mais nada em si, mas obrigada e lhe digo que estamos abertos à conversa como comunidade para ampliarmos as conversas a benefício do povo. Muito obrigado, Solemar, agradecendo vocês aí, tá? Solemar, sou eu que agradeço a você e as demais pessoas e dizer que nós também estamos aqui sempre abertos a dialogar, conversar e juntos encontrar o melhor caminho para a nossa cidade. Nós estamos aqui. Eu, agora, estando na função de vereador, eu sou um servidor, eu me considero apenas, então, somente um servidor, né? Eu não sou nem apegado com essa questão da autoridade, do sim senhor, não senhor, excelência, nada disso. Eu estou aqui para servir a sociedade piracicabana. A prova disso é que a sociedade me deu aí, em 2021, 2024, um mandato, acreditaram porque eu fui para um processo de reeleição, e nesse processo de reeleição eu não tenho que vir com novas propostas. Um processo de reeleição eu tenho que mostrar aquilo que eu fiz. Eu consegui mostrar o trabalho que eu fiz de 2021 a 2024 e a sociedade piracicabana me deu uma oportunidade de concluir o trabalho que eu iniciei lá em 2021. Então, Solemar e as demais pessoas continuam sempre aqui à disposição para dialogar nos 4 cantos da nossa cidade. Maravilha, vereador. Bom, a gente dá um parênteses aí nesse tema da taxa de iluminação. Gostaria que o vereador falasse um pouquinho sobre os projetos, os trabalhos que tem realizado nesses 5 meses aí, né, vereador? Juntamente com a equipe. Rodrigo, só uma coisa para finalizar esse assunto da COSIP aqui com as pessoas que nos ouvem e nos assistem, é que, independente do meu voto ter sido contrário, né, assim, eu não estou aqui para me sair como um mocinho e taxar alguns como vilões. Não, o voto, a gente sempre costuma dizer dentro da Câmara que o plenário é soberano, a gente respeita o posicionamento e, de acordo com o voto de cada parlamentar, é o parlamentar que tem que se explicar com a sociedade. Aqui dentro, a gente não considera ninguém inimigo de ninguém. O voto, ele é imparcial,
e cada um tem sua conta a prestar com a sociedade, inclusive em relação à prefeitura. Por quê? Algumas pessoas até me perguntaram, nossa, você votou contra o projeto da prefeitura, o projeto do prefeito em si, isso é uma declaração de guerra, de inimizade e tudo mais? Não. O posicionamento é uma coisa e a relação é outra. Então, eu tenho uma excelente relação aqui dentro com todos os vereadores. Eu tenho um respeito pela pessoa do prefeito municipal, mas existe a concordância e a discordância de projetos. E esse projeto, para mim, foi um projeto que eu já tinha discordado da gestão anterior e foi um projeto que, novamente, houve a minha discordância, por isso, o meu voto contrário. Maravilha, vereador. Águida Roberta chegando. Boa noite, Águida, toda a família. Parabéns pelos esclarecimentos. Agradecendo ao vereador. Bom, a gente vai dar uma pausinha nesse um parênteses aí, né, gente? É um tema muito, muito relevante, essa taxa de iluminação, mas o vereador trouxe para nós aqui muitos esclarecimentos e tenho certeza, vereador, que não só o seu voto, né, contrário a esse projeto, mas a população se fortalece e ganha uma admiração por você, né, e os demais também que voltaram aí a contrário a esse projeto, em relação a isso mesmo, né, a olhar, a sentir a dor do povo, seja R$3, seja R$2, R$4, mas é valor, é despesa. Então, a população está aí apoiando você e, com certeza, daqui para frente, a gente vai estar, a gente e muitos outros, acompanhando mais o seu trabalho, conhecendo mais o vereador por estar aí, né, dessa forma, junto com a população. Obrigado. Vereador, fala um pouquinho, então, dos seus projetos, o trabalho que está sendo desenvolvido nesse momento. Um dos trabalhos que eu tenho muita alegria e que eu gosto sempre de enaltecer aqui, que eu comecei lá em 2021 junto com o meu time, com a minha equipe, que é formada aqui pelo Rafael, Luana, Isabela e Daiane, né? Então, nós somos aqui 2 homens e nós temos aqui 3 mulheres dentro dessa casa, que são as outras 3 assessoras, que é o projeto do gabinete itinerante, que é o gabinete de rua que nós instituímos lá em 2021. Então, esse projeto, que é assim, a menina dos olhos, é a cereja do meu bolo, a gente leva uma estrutura de um gabinete itinerante nos bairros, uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, e a gente colhe as demandas ali em tempo real com as pessoas, né? Então a gente deixa montado ali o nosso stand e a gente sai andar no bairro, colher demandas, ouvir as pessoas. Tem coisas que a gente acaba entrando dentro da residência, que às vezes é um problema de entupimento de esgoto, um problema com árvore grande que às vezes danifica a estrutura da casa por baixo. Então o projeto do gabinete itinerante é um projeto sensacional. A nossa última edição foi agora no bairro aqui na região da Vila Resende, recentemente, com demandas, inclusive, já atendidas aí pelo Poder Executivo. Esse ano nós tivemos também no São Francisco, na região do Secap, nós tivemos a região do Taquaral ali também, que foi legal, e também na região do 1º de Maio, né? E a gente vai estar implantando aí uma vez por mês esse gabinete de rua, ouvindo as pessoas em tempo real aí, com suas necessidades acerca do serviço público. Bacana, Thiago, muito bom. Nossa, muitos parabéns chegando aqui, viu, Thiago? Para você, para toda a equipe, o pessoal também agradecendo a equipe, dizendo que é um exemplo muito interessante da equipe estar junto, como você colocou, o pessoal aí, muita gente agradecendo mesmo, né? E também enaltecendo a força aí do gabinete com as mulheres e tudo mais. Tá bom, Thiago? Parabéns mesmo. Eu costumo sempre dizer, Rodrigo, que eu sou uma pessoa que eu respeito muito a imagem da mulher, muito, Sim. muito. E eu costumo dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser, porque a mulher tem capacidade. A mulher, na verdade, tem até um pouco mais de QI do que nós, né? Porque eu falo assim, até na brincadeira um pouquinho, quebrando aqui um pouco o nosso bate-papo, a mulher consegue cozinhar, lavar roupa e prestar atenção na novela que está lá na sala, ela consegue ouvir a novela. O homem, se ele estiver assistindo o jogo, ele tiver que olhar o feijão, ele não vai comer feijão porque vai queimar. Então a mulher tem uma capacidade que é admirável, eu respeito muito a imagem feminina. E um outro projeto que as pessoas já acostumaram e sabem que é de minha autoria, é a Lei 9852 de 2022, que trata-se do ponto cego. Então, hoje, quando você vê o ônibus nosso aí, hoje é Rápido Sumaré, né, o ônibus azul, e você vê aquele adesivo amarelo escrito ponto cego, aquela foi uma lei de minha autoria do nosso gabinete. E, graças a Deus, com o transporte público, desde que nós criamos e a prefeitura sancionou essa lei, com o transporte público não houve acidente fatal
com motociclista e com ciclista nessa cidade. Então, assim, é muito bacana esse projeto. Então, tem muita gente que olha para mim e fala, você é o autor da lei do ponto cego. As pessoas passam a reconhecer. Um outro projeto também que foi de nossa autoria, que é o projeto das agências bancárias, né? Porque, assim, houve lá atrás, em 2015, houve aquela proibição do uso do celular dentro das agências bancárias, para tudo. Você entra lá, você tem que desligar o celular. Então, nós revogamos uma parte dessa lei da seguinte forma. Hoje, aqui em Piracicaba, é permitido o uso do aparelho telefone para que você possa fazer as transações bancárias, porque hoje tudo é via Pix, é o pagamento por código de barra ou QR Code, então é permitido. O que não é permitido e que tem um sistema de monitoramento das agências bancárias, inclusive é proibido o quê? Fazer fotos, fazer ligações e fazer videochamadas. Aí é permitido, inclusive, ao usuário da agência bancária ter acesso ao Wi-Fi do banco para fazer as transações bancárias. E as imagens também ficam à disposição por um período de 6 meses, caso ocorra algo suspeito e tudo mais, essas imagens ficam aí à disposição por até 6 meses nos arquivos aí das agências bancárias. Então, assim, é uma lei também que veio para facilitar o uso do aparelho telefone dentro das agências bancárias aqui para a população piracicabana. É uma lei também de nossa autoria. Muito bom, Thiago. Parabéns. Parabéns pelos projetos. A gente tem aqui tem algum desses, Thiago, aqui, dentre vários aqui, né? Que eu vi, acho que a equipe conseguiu essa informação aqui dos projetos até esse trimestre aí, né? Bastante coisa já, bastante trabalho. Exatamente. Dentro desses 8 projetos de leis que está aí, que você passou agora nesse balanço, tem um projeto que está em tramitação aqui na casa, na verdade, ele já está com o parecer pronto, que é um projeto para mulher, que falei agora que é a figura que eu respeito muito, que fala sobre o luto parental, materno-parental. O que seria isso, Rodrigo? Hoje, infelizmente, quando acontece aí a morte do bebê, assim que nasce, ou a morte já ainda dentro do ventre da mãe, que é uma coisa triste, mas infelizmente acaba acontecendo em algumas situações, a mãe acaba ficando alguns dias ali no hospital, né? E o que acontece? Você imagina a dor de uma mãe que perdeu o filho, estar no leito com outras mães, ouvindo o choro, vendo aquela mãe amamentar. Então, esse projeto nosso do luto parental, agora dentro dos hospitais da nossa cidade, se aprovado aqui dentro desta casa, é ter leitos exclusivos para as mães que passam por esse período de luto e que ela tenha um melhor acompanhamento psicológico, e saber se ela tem a intenção de fazer a doação do leite materno, ela tem o direito de fazer, mesmo que de maneira simbólica, o registro da criança que veio, porque assim, senão é descartado em alguns casos, quando está ali com 5, 6 meses de vida, é descartado como lixo hospitalar, o que é uma tristeza. Então, se acontece isso agora e tem essa lei para dar esse amparo psicológico às mães, isso vem a pelo menos aquecer um pouco o coração. Lógico que é uma dor que não é nunca superada, mas é uma forma do poder público amparar e garantir o direito dessa mulher que passa por esse luto, né? E aí, dentro desse projeto, o que acontece? Tem o pós-internação. Então, assim que a mãe recebe alta, ela ainda continua sendo assistida pelo serviço de saúde da cidade e ela está dentro do sistema de saúde. Porque acontece, às vezes, também da mãe que teve aí um aborto, alguma coisa do tipo, perdeu a criança de forma espontânea. Pensa, ela perdeu, foi lá, passou pelo procedimento e veio para casa. Aí, na semana seguinte, o posto de saúde, que não sabe do quadro clínico que passou essa mulher, liga falando, olha, nós estamos fazendo um agendamento de neonatal para você. E ela passou pelo luto. Então, se você inseriu ela dentro agora da lei do luto parental, a rede inteira sabe o acompanhamento, desde o início da gravidez até o final da gestação, e se for o caso, infelizmente, até o luto parental. Então, assim, é uma lei que vem para dar um amparo e aquecer e garantir o direito da mãe piracicabana aqui. Eu espero que sejam números quase zeros, que não aconteça isso, mas infelizmente em alguns casos acaba acontecendo, mas é garantir pelo menos o direito da mãe que passa por esse período de dor aqui nessa cidade. Então é um projeto que está dentro da casa aqui, com o parecer pronto, e que em breve virá para a apreciação e votação do plenário, que eu acredito, tenho certeza que será aprovado, porque é um projeto humano, garantindo assim um conforto à mulher piracicabana.
Maravilha, Thiago. Muito bom projeto. Que Deus abençoe, que o projeto dê tudo certo, seja aprovado. Bom, minha gente, queríamos indo para os finalmente aí, né? Já chegando a quase às 21 horas. Então, eu queria agradecer ao Thiago, a toda a sua equipe, tá? Pela disponibilidade, pelas palavras, pelo conteúdo que trouxe até para nós nessa noite. E, com certeza, nós iremos esse bate-papo, essa live, Thiago, ela vai expandir, ela vai chegar em muitos lugares, tá? Nós vamos estar depois subindo para o YouTube, para o Instagram, para que outras pessoas possam assistir também, e assim a gente vai, dessa forma, contribuindo com a população, tá bom? Agradecer às pessoas também que nos acompanharam e permaneceram com a gente até esse momento. Deixo para o Thiago as considerações finais, e nosso muito obrigado novamente a toda a equipe. Rafael, obrigado pela atenção, as pessoas que estão aí também, muito obrigado, tá? Pela ajuda, e assim a gente vai caminhando. Rodrigo, eu quero agradecer aqui o contato que você fez comigo dias atrás, agradecer aqui a sua equipe aí do Estúdio Conecta, a todas as pessoas que estiveram conosco aqui, que mandaram suas perguntas. Eu espero ter podido corresponder à altura nas respostas e dizer que eu continuo aqui com o meu mandato, com esse segundo mandato à disposição, e eu fico aqui. O gabinete do vereador Thiago Ribeiro fica aqui na rua São José, 547, no 3º andar. O nosso telefone fixo aqui para o atendimento é o 3403-6501 e o 3403-6502. O Thiago Ribeiro é um servidor político da cidade de Piracicaba, assim como o seu time que veio aqui para deixar um legado de contribuição, respeito, seriedade e transparência. Pessoal, que Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês que estiveram conosco aqui no Estúdio Conecta, a sua em especial, Rodrigo, por estar aí sendo esse anfitrião bacana, transparente e posturado acima de tudo, e dizer que meu mandato segue à disposição para servir a nossa sociedade piracicabana, a nossa amada noiva da colina. Deus abençoe infinitamente a cada um de vocês. Amém, Thiago. Obrigado a todos. Boa noite para vocês e até uma próxima, se Deus quiser. Valeu. Valeu, Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui então a nossa live com o Thiago Ribeiro, vereador. Muito obrigado a vocês que nos acompanhou e até a próxima, se Deus quiser.